espectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. O programa Conexão Alfa é elaborado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. O IPTH é uma instituição filosófica e científica de apoio à saúde mental. Eu, como psicanalista e como teólogo, entendo a vida olhando de dois aspectos, ou melhor, de três. Somos um ser trino, composto de corpo, alma e espírito. E qualquer tratamento mental que não tenha esta visão ou esse entendimento, talvez não consiga ajudar a pessoa na proporção da necessidade. Por quê? É impossível tratar o ser humano de uma forma separada. Corpo, alma e espírito têm que ser olhado de uma forma bem clara. Por quê? Quando a mente adoece, adoece o corpo, né, Maísa? Com certeza. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo maravilhosamente bem. No Conexão Alfa de hoje vamos falar sobre o quê? Primeiro das atividades do IPTH, né? Sim. Todas as terças-feiras você é nosso convidado para assistir a nossa palestra aqui no Instituto IPTH ou ao vivo pelo nosso site www.ipth.com.br. Você clica na aba rádio, você vai poder assistir aí do conforto da sua casa. Se você vir aqui, a gente pede que você traga 1 quilo de alimento. E todas as sextas-feiras e sábados nós temos as constelações sistêmicas, que acontecem nas sextas às 19h30 e aos sábados às 14 horas. Você pode vir aqui para assistir, para ajudar no processo, ou você pode vir também trazer um tema para ser constelado. E também temos de segunda a sábado os atendimentos no consultório, atendimentos psicanalíticos e atendimentos de body talk. Se você precisar, só ligar e agendar um horário para você. Tudo certo? É isso aí, Mayusha falou bem e falou bonito, né? No programa de hoje nós vamos falar sobre obsessão espiritual, né, Mayusha? Sim, nós deixamos ontem, né, uma deixa falando sobre como acontece essas obsessões. A obsessão. Primeiramente eu quero falar novamente sobre a questão do reconhecimento científico do que nós falamos. Na CID-10, CID é o Código Internacional de Doença, na CID 10.43 fala que o profissional da saúde não deve ministrar psicotrópico para a pessoa simplesmente pelo fato de ela estar triste, estar vendo vulto ou ouvindo vozes, porque ele pode estar obsediado espiritualmente. E que o bem-estar pessoal passa pelo bem-estar psicológico, social e espiritual. Olha aí, ó. A espiritualidade é reconhecida no Código Internacional de Doença, nos habilitando a falar de uma forma científica de algo profundamente importante e desconhecido, né, Mayusha? A espiritualidade, ela é confundida com religiosidade. Sim. Religião e espiritualidade são totalmente diferentes. Cada um tem sua religião, tem lá a sua forma de cultuar a Deus, mas a espiritualidade pessoal, humanística, esta é inerente a todo ser humano que respira. E deve ser praticada diariamente, né? Não é só ir na missa aos sábados, você está praticando uma espiritualidade ampla. Não. Você tem que todos os dias cuidar da sua espiritualidade. Na verdade, aí é uma ação social que a pessoa faz, né? Vai no culto, vai na missa. Isso aí é uma questão religiosa. Agora, a espiritualidade que nós falamos é algo pessoal e intransferível. E a pergunta é como nós podemos nos desequilibrar energeticamente para que possa acontecer uma obsessão espiritual ou uma possessão, como nós falamos no programa passado. Mas a pergunta ou a indagação que a Mayusha nos fez é sobre como acontece as obsessões espirituais. Então vejam, eu vou falar da forma mais comum. Primeiro, toda pessoa que foi submetida a uma anestesia geral, ela pode estar obsediada.
No momento da anestesia? No momento da anestesia geral acontece uma ausência do eu, e ali poderá entrar uma alma obsessora no magnetismo da pessoa. Toda pessoa que teve um desmaio, às vezes eu sempre pergunto para todas as pessoas na anamnese da consulta: você desmaiou? Aí a pessoa fala: ah, eu desmaiei, mas foi pressão baixa. Ah, eu desmaiei, mas foi um tombo. Não, nós não perguntamos a razão. Nós queremos saber se a consciência esteve ausente por um momento, porque no momento da ausência da consciência, este espaço energético poderá ser ocupado por um ser espiritual. E aí poderá começar os sérios problemas na vida da pessoa. Então, eu falei da anestesia e do desmaio. Mas tem um outro fato muito comum, que é os sustos. Sabe aquela pessoa que leva um susto? Tem pessoas que têm o hábito de assustarem crianças. Gente, não façam isso. É muito pernicioso para as crianças levarem um susto. Porque no momento em que elas levam aquele susto, há um rompimento no corpo vital das crianças, bem no centro das emoções, aqui na boca do estômago. E aí, estas entidades espirituais poderão entrar e vampirizar as crianças. Então veja, o susto pode causar uma obsessão, qualquer tipo de ausência da consciência, seja pelo desmaio ou seja pela anestesia geral, e também pelo uso de psicotrópicos. Sabe aqueles remédios tarja preta? Aquilo é um convite para as almas desocupadas habitarem aquele magnetismo da pessoa. Álcool e drogas também? Álcools e drogas é semelhante à pessoa que usa os psicotrópicos por um longo tempo. Há um rompimento. Esse corpo perispiritual, sabe, vou comparar aqui num exemplo para o nosso telespectador entender. Sabe aqueles mosquiteiros que colocavam no berço das crianças? Sim. É um tecido furadinho, né? Uhum, bem fininho. Bem fininho. É como se você encostasse uma bituca de cigarro naquele mosquiteiro. Ele vai, uma pequena partícula abre um buraco. da brasa, né? Vai abrindo um buraco. E na questão das drogas, do álcool e do tabaco e dos remédios tarja preta, são iguais. Tem a mesma consequência, tanto um quanto o outro, para o rompimento gástrico. Bem na boca do estômago, que é o centro das emoções, é o vórtice chamado plexo solar. Ele poderá desequilibrar e os sintomas são dores de estômagos, úlcera gástrica ou então gastrite, seguida de intestino preso. Piercing e tatuagem também? Piercing no umbigo é funesto. Colocou piercing no umbigo, ela impede a assimilação aí de um outro centro de força, né? Não é o centro das emoções, mas é o chakra umbilical. Ele impede a assimilação dos raios ultravioleta do sol que deixam este corpo vital denso. E aí os raios lunares das pessoas que usam piercing no umbigo são mais presentes na pessoa do que a energia ultravioleta do sol. Também é um convite para as almas obsessoras. Então são várias formas que podem abrir um espaço para as almas obsessoras. E uma outra forma também muito comum é o convite para os obsessores. Sabe aquelas pessoas que dizem que estão repousando no espírito? Elas estão no momento de ausência e na grande maioria delas são obsediadas. Aí elas dançam, elas riem, aposta-se delas um espírito zombeteiro, e essas pessoas riem, choram, outras cantam, outras ficam tomadas por espíritos mais violentos, querem tirar a roupa, querem fazer escândalo. Isso é muito comum aqui no nosso consultório. Nós recebemos dezenas de pessoas que se dão a essas práticas e ficam tomadas por espíritos. Uma outra forma também de convidar o espírito para assumir a coordenação motora é aquelas pessoas que leram algo na internet e acham que são espiritualistas.
e aí querem psicografar. É um convite para espíritos obsessores tomarem a coordenação motora da pessoa. E uma outra questão também que é extremamente funesta são as invocações de espíritos através desses, eu não sei dizer o nome, desses joguinhos, não é jogos, né? Esses questionamentos que estão na internet, onde as crianças estão... Invocação de espíritos, né? Antigamente era pelo tabuleiro, depois pela pergunta do copo, e agora tem aí, compasso, um joguinho de uma caneta, onde milhares de pessoas pelo mundo inteiro estão sendo severamente obsediadas por espíritos violentos, difícil de controlar. E a minha dica é: tome cuidado, observe, sinta o seu corpo, porque você pode ser vítima de uma obsessão espiritual. A forma de ser obsediada são tantas, Maílson. Sim. Uma vez que a gente identificou, né? Eu tô com depressão, eu tô com uma doença, eu tive um desmaio, eu identifiquei uma possível obsessão. Como faz para interromper esse processo de obsessão? Essa é uma pergunta extremamente importante, Mayusha, parabéns, você foi muito feliz na pergunta, porque a grande questão das pessoas é o seguinte: elas estão obsediadas, desenvolvem as mais sérias patologias da mente, e aí eles vão no terreiro, vão lá fazer uma desobsessão, ou então elas vão numa igreja expulsar o espírito, ou então vão numa benzedeira. Claro, isso tudo ajuda, não estou dizendo que isso é ruim. Só que o grande problema está em não tratar o porquê, como aquela alma conseguiu obsediar a pessoa. Jesus Cristo deixa bem claro isso no Evangelho, nos Evangelhos, dizendo o seguinte: se você manda o espírito embora, ele vai. Ele anda por lugares áridos e depois ele diz: eu vou voltar para minha casa. Voltando, achando a casa limpa, traz com ele mais 7. E complementa Jesus dizendo: o estágio segundo é pior que o primeiro. E é o que nós vemos hoje, a alarmante quantidade de pessoas que não estão mais obsediados por uma alma em ilusão, mas por legiões. Já recorreram ao espiritismo, já recorreram às igrejas, já recorreram a banhos de cachoeira. Vejam, não é que essas entidades ou essas me ajuda aí, não é entidade, como que chama? O centro espírita, a igreja, são sérias, eles fazem o que podem, mas falta a eles aquilo que não é da competência deles, que é o tratamento do energismo da pessoa. Isso é um tratamento científico feito através da psicanálise sistêmica, aonde é fechado o corpo vital da pessoa. Primeiro é feita a desobsessão, depois é fechado o corpo vital e feito uma espécie de transfusão energética, Maílson. Falta então a parte terapêutica. A parte terapêutica, qualquer lugar pode fazer a desobsessão, mas tem que impedir a volta dele com a legião de espíritos que podem trazer um grande prejuízo para a vida da pessoa. Conexão Alfa de hoje chegou ao final. Nós vamos deixar aqui mais um questionamento para que você pense aí até o próximo programa de amanhã, que é: as almas abortadas podem virar obsessores? Elas podem provocar desejo de morte nos que estão aqui vivendo? Clique lá no nosso site, no nosso Facebook ou no nosso canal no YouTube, Instituto IPTH. Compartilhe as nossas ideias. Até mais. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.